Quero saber se vocês estão prontas para mais uma tarde juntas em oração. Amém? Então, hoje nós vamos orar e orar bastante, né, Paula? Mas eu quero ler com vocês 2 Samuel 21, 10. Que diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Essa é uma história um pouco macabra, e eu vou contar um pouco para vocês, para quem não conhece a história. Israel estava passando por um período de crise, um período de seca, era o reinado do rei Davi. E o rei Davi era um homem que buscava muito a Deus, e ele perguntou para Deus em oração: Deus, por que isso está acontecendo? E Deus revelou para Davi que aquilo estava acontecendo porque, no passado, o rei Saul, ele quebrou uma ordem de Deus. Ele estava numa batalha de oração, uma batalha, guerreando para conquistar territórios, e Deus falou para ele não matar os geonitas, e ele tentou exterminar os geonitas da terra. Então, Deus permitiu que aquela seca terrível viesse sobre o povo de Israel agora. E aí, Davi mandou chamar esse povo e falou para eles: o que eu posso fazer por vocês? Eles falaram: olha, não há ouro, não há prata que pague o que Saul fez para o nosso povo. A nossa dívida é entre nós e a família de Saul. Então, Davi perguntou: então o que eu posso fazer por vocês? E eles falaram: nós queremos sacrificar 7 vidas dos filhos do rei Saul. Pesado, né? Mas naquele tempo, gente, era assim. Então, Davi entregou 7 filhos de Saul. Ele pegou 2 filhos de Rispa e 5 filhos, que seriam os netos de Saul, 5 filhos de Merabe. Entregou para os geonitas e eles sacrificaram diante do Senhor esses 7 homens. E Rispa, ela ficou tão passada com aquela história, que ela ficou guardando aqueles mortos. E hoje eu vim falar para a gente como é importante a gente guardar os nossos mortos. Como assim, Mariana? À nossa volta existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Rispa, ela cuidou para que as aves de rapina, elas não viessem comer aqueles corpos, o que restava daqueles corpos, e à noite ela passava a noite acordada, para que os animais selvagens não viessem a atacar aqueles corpos. E o que nós estamos fazendo com as pessoas que estão mortas espiritualmente ao nosso lado? Tem tantas mulheres, né, que pedem: pastora, ora para o meu marido se converter, ora para meu filho se converter. Como você está cuidando dessas pessoas que estão mortas espiritualmente? Porque a história de Rispa, ela não terminou muito bem, porque aqueles meninos, aqueles homens, eles não ressuscitaram. Mas nós conhecemos Jesus. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo de carne e osso. Mas agora ele já veio e Jesus ressuscita os mortos. Então, hoje, nós podemos cuidar desses mortos espirituais com a esperança de que eles vão ser ressuscitados. Jesus ressuscitou e ele ressuscitou outras pessoas também. Por que não essas pessoas que estão à nossa volta? Então, como a gente deve cuidar das pessoas que estão mortas espiritualmente ao nosso redor? Não adianta discutir com elas. Não adianta você querer pegar a sua Bíblia, pegar a pregação que você ouviu no culto e enfiar a garganta abaixo. Você tem que entender que eles não entendem. Quando a gente entende que eles não entendem o que a gente crê, o que a gente fala, tudo começa a ficar um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Mais fácil, Mariana, eu falo e eles não entendem. Mais fácil. Entenda a condição deles de não entenderem.
E aí, como a gente prega Jesus para uma pessoa que não entende Jesus? Com a nossa vida, com as nossas atitudes. A Bíblia fala que o muito falar cansa. A Bíblia fala que a nossa vida é a melhor pregação que tem. As palavras, elas podem convencer as pessoas, mas o testemunho arrasta as pessoas para Jesus. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia, e eu tenho alguns exemplos depois práticos para dar para vocês. Então, eu sei que vocês conhecem, tanto na casa de vocês, na parentela, no trabalho, na roda de amigos, na escola, na faculdade, onde quer que vocês estejam, tem pessoas que estão sem esperança, que estão arrebentadas, que não sabem para onde correr, e que quando correm, correm na direção errada, e você vê que eles estão correndo para a direção errada, mas eles não te ouvem. Tenha paciência com eles. A Bíblia fala, lá em Efésios, que quem não teve um encontro pessoal com Jesus está morto, e nos seus delitos e pecados. Então, essas pessoas que não tiveram ainda o encontro com Jesus, elas estão mortas nos seus delitos e pecados. A gente já teve esse encontro. Então, graças a Deus, nós estamos vivas espiritualmente na eternidade do Senhor, e nós temos essa missão de rispa, de cuidar dos nossos mortos. Então, o primeiro ponto é esse, é você entender que eles não conseguem entender a nossa fé, eles não conseguem entender como a gente crê num livro que, é tão velho, tem mais de 5.000 anos, mas se um livro que tem mais de 5.000 anos é o livro mais lido de todo mundo, alguma coisa boa ele tem. E não adianta discutir os princípios e valores. Como é que você vai discutir hoje com um jovem, alguém que estuda com você na sua faculdade, na sua escola, que você escolheu não transar antes do casamento? Como é que você vai discutir para uma pessoa que que não sabe direito o que ela é, se ela é isso, se ela é aquilo, que Deus fez homem e mulher? Como é que você vai convencer uma pessoa de que dar o dízimo para a igreja não é ser trouxa? Não adianta. Como é que você vai convencer uma pessoa de que o sangue de Jesus nos salvou e nos deu a vida eterna? Elas não entendem. Então, tem horas que a palavra ela é eficaz. Aliás, a palavra é sempre eficaz. Mas a Bíblia mesmo diz, não joga pérola aos porcos, porque às vezes a gente fala, e aquela pessoa não aguenta mais ver a nossa cara, não aguenta mais ouvir falar de igreja. Eu trabalhava como estilista antes de vir para a igreja, não sou funcionária da igreja, mas eu trabalhava numa empresa de moda praia, e tinha uma pessoa, ela era assim, a coordenadora das costureiras, né? E ela falava, Mariana, entra nessa reunião com a gente. Mas por que eu vou entrar nessa reunião se eu não tenho nada a ver com as costureiras? Não, você não precisa falar nada, mas só de você estar ali, a reunião fica num clima de paz, fica um clima tão gostoso, ninguém discute. Entra lá com a gente. Então, é assim que a gente tem que se portar quando as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Então, entender que elas não entendem é o primeiro passo. E outra coisa, elas podem não entender o que está escrito aqui, elas podem não entender a nossa fé, mas o amor é uma linguagem universal. Todo mundo entende o amor, todo mundo quer ser amado, e não há ninguém na face da terra que resista ao amor de Jesus que está aqui dentro de nós. É tão gostoso, não é? Então, a gente tem algo que as pessoas precisam e que querem. E o segundo ponto é o quê? É orar por elas. Orar por essas pessoas. Aquilo que as palavras, que os argumentos, que as discussões não podem fazer, a oração pode fazer, porque a Bíblia fala que a oração do justo é muito eficaz nos seus efeitos. Então, se você está orando por alguém que você ama, a filhinha, né? Que você quer que se converta, fique em paz, porque a sua oração
ela tem muito poder nos seus efeitos. Você que é mãe, você que é pai, ore pelos seus filhos. Sabia que a oração de uma mãe, de um pai pelos filhos tem mais poder do que a oração do pastor? Porque você é autoridade espiritual sobre o seu filho. Ore, não deixe de orar. Não importa como está o cenário, não deixe de crer. E se lembra que Jesus te ressuscitou um dia. Te tirou, não sei aonde você estava, mas eu estava num mundo que estava me levando para o abismo. E Jesus me tirou de lá e nem doeu tanto assim, só um pouquinho. E já repararam que também as pessoas não resistem às nossas orações? Quando elas estão passando por um perrengue, por mais que elas não gostem de ouvir você falar de Jesus, ou elas pedem oração para você, ou você oferece oração e fala, olha, fulana, está passando por essa luta, eu vou orar por você. Ora sim, por favor, ora por mim. Então, oração é uma coisa que as pessoas não resistem. Então, use da oração no nome de Jesus. E o terceiro ponto, para cuidar dos nossos mortos. Eu estou passando uma palavra bem rápida, gente, porque hoje a gente tem que tirar o atraso da oração das terças-feiras à tarde, para sobrar bastante tempo para a gente orar. E você que está aí assistindo a gente, vai deixando nos comentários o seu pedido de oração, que a Clau Barbieri está aqui anotando tudo. Clau, coloca aí, por favor, a pastora Maria Alice, para a gente orar por ela. E a Priscila, amiga de trabalho da Nalda, pela saúde dela. E o terceiro ponto é pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes. O amor sem palavras, sem ação, amor sem ação é só palavra. Jesus mesmo falava, né? Fala, não ame só de palavras, mas ame com as atitudes. A gente fez semana passada um chá de bebê. Carolzinha, vem aqui, quem chegar vai ver a gente aqui. A gente fez semana passada um chá de bebê para a Marina, mãe da Laurinha, várias aqui conhecem, no YouTube também vários conhecem. Porque nesse momento difícil que ela está passando, os amigos se afastaram. E nós amamos tanto essa família que nós falamos, vamos fazer um chá de bebê para eles. E a Marina me passou uma mensagem, Mari, eu não sei como te agradecer. E eu falei, não precisa, porque não adianta a gente falar, Marina, que te ama, se a gente não mostrar com as nossas atitudes. O amor, ele tem que vir acompanhado de atitudes. Então, uma coisa muito importante, ame os seus mortos espirituais. E, como eu falei nessa história, a Rispa, ela não viu os filhos dela ressuscitarem, mas ela cuidou dos corpos porque ela amava muito aqueles homens, e ela não queria que eles fossem comidos pelos bichos, porque vocês já repararam que quando a pessoa está fora dos caminhos de Deus, ela sofre tantos ataques, às vezes ela até acha que está no caminho certo, às vezes ela até acha que as coisas estão dando bem na vida dela, mas você sabe que são investidas malignas, com tantas ideologias, com tantos caminhos alternativos que o mundo oferece hoje, você sabe que o final dela vai ser trágico, e essa tragédia, gente, vai ser eterna. Jesus está voltando. Quando, Mariana? Daqui 10 anos? Não sei, mas eu sei que está próximo. Por exemplo, hoje é terça-feira. Samara, o que você vai fazer amanhã, na quarta-feira? Ó, alguém já falou, vou no culto do pastor Daniel. Você tem certeza, Paula? Mas quem vem no culto do pastor Daniel amanhã? Boa, Mari. A Malu vem. Você tem certeza? Não. Por que não? Exatamente. A gente planeja o nosso amanhã, mas a gente não tem certeza se nós estaremos vivas amanhã, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. É assim com a volta de Jesus. Nós temos certeza que Ele vai voltar, que está breve a volta dele, mas a gente não sabe quando é. Então, continua se planejando, continua sonhando, continua batalhando, continua orando, continua lutando, continua sonhando muito alto. Pode ser que seus sonhos se realizem, pode ser que Jesus volte antes. Então, não entre em pânico quando a gente falar da volta de Jesus, tá bom? Mas Jesus está voltando. E a gente vai deixar que esses mortos espirituais
passem a eternidade no inferno, se a gente ama tanto essas vidas? Eu, quando tinha 20 anos, mais ou menos, eu estava na faculdade de moda. Uma amiga que vocês devem conhecer do YouTube, a Magali, minha amiga desde o maternal. Nós íamos todo final de semana para a praia, meus pais tinham uma casa de praia lá. E na faculdade de moda, eu conheci uma menina, uma amiga, a gente ficou muito amiga, eu gostava muito dela, mas as nossas vidas eram completamente diferentes. Ela era drogada da cabeça aos pés. Só no período da manhã, da aula que a gente tinha, do período de faculdade, ela fumava 3 cigarros de maconha, só ali naquela manhã, para vocês verem o nível que ela era. Quando ela saía à noite, só Deus sabia o que ela consumia. E só Deus sabia o que acontecia com ela, porque muitas vezes ela não se lembrava. Ela me falava: Mari, eu acordei assim, 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 eu não sei o que aconteceu. E eu ficava meio abismada, mas tudo bem. E ela gostava muito de ir para a praia também. E muitas vezes ela ia para a praia e não tinha onde ficar, ela dormia literalmente na areia da praia. E ela era uma moça tão bonita, hoje ela é uma mulher bonita, quando ela era moça, então, muito mais. E eu e a Magali, a gente falava: mas Camila, você vai dormir na areia da praia de Camburi? Se vocês não conhecem, Camburi é uma praia no litoral norte de São Paulo, é a praia dos surfistas, lá bomba, é um lugar muito legal, muito gostoso, mas sexo, drogas e rock and roll rola solto. Não tem problema, lá não tem perigo, já dormi várias vezes, e tinham tantos finais de semana que a gente não estava a fim de ir para a praia, mas a gente falava: a Camila vai, ela vai ter onde ficar? Não, ela vai ficar na areia. Então vamos para ela ficar na nossa casa, vamos. E a praia onde eu tinha casa era mais ou menos 40 minutos de estrada de Camburi. Então a gente saía sexta-feira à noite, depois do trabalho, deixávamos a Camila em Camburi, nas baladas, íamos até a minha casa, dormíamos até as 4 da manhã, acordávamos para chegar quase 5 horas em Camburi, para pegar a Camila de volta e ela dormir em casa. E assim foram muitos finais de semana. E no domingo, na hora de ir embora, eu e a Magali, a gente fazia um cata na casa, para ver se eu não tinha ficado nenhuma bituca de maconha, porque se minha mãe visse aquilo, ela ia cortar minha cabeça, e eu não sabia se ela ia acreditar que não era meu, que era só da outra menina. Então, a gente fazia uma limpeza geral ali para não acontecer nada. E minha mãe nem sonhava as coisas que a Camila fazia, porque ela não ia me deixar andar com ela. Ela ia ter medo. A Camila era exatamente a amizade que você não quer para o seu filho ou para a sua filha. E eu e a Magali, finais de semana, por anos e anos ali cuidando dela. Eu já tinha falado de Jesus muitas vezes, mas ela não queria ouvir. Mas mesmo assim eu amava ela, ela é muito divertida, algumas meninas aqui conhecem, a gente dá muita risada com ela, uma pessoa muito agradável, que está sempre tudo bem, tudo muito bom, até que um dia a mãe dela me liga e fala: Mariana, pelo amor de Deus, faz tempo que você não liga para a Camila, faz tempo que vocês não saem juntas, você é a única amiga normal que a Camila tem, não abandona a minha filha. E a partir daquela ligação eu falei: Magali, não vai ter jeito, vamos cuidar da Camila. E cuidamos dela. Até que chegou um dia, ela falou: Mari, eu não posso mais viver desse jeito que eu estou vivendo. Eu estou procurando alguma coisa a mais na minha vida. Acho que eu vou para um centro espírita. E eu falei: não, espera. Antes de ir no centro espírita, vai na igreja. Se você não gostar, aí você vai. Ela veio e gostou. Por quê? Porque ela foi cuidada quando ela estava no lixo, por 2 cristãs. Eu e a Magali, a gente tinha acabado de se converter, a gente não sabia nada da Bíblia, mas a gente sabia que Jesus era amor, e que Ele amava, e que Ele morreu por todos, e que não há diferença entre as pessoas. Eu sou amada, vocês são amadas, e aquele que está lá na sarjeta tem o mesmo valor para Deus. O sangue de Jesus. Jesus morreu por eles também. Então, nós sabíamos isso. Então, nós cuidávamos, nós amávamos, e nós orávamos. Aquela semente de oração foi plantada, ela veio para a igreja, gostou, hoje ela se converteu, mãe de gêmeos, casada com um homem maravilhoso, ela é uma super mãe, e hoje ela fala: eu não quero meus filhos no caminho que eu andei, nunca, vou fazer de tudo para eles não andarem por aquele caminho. Então, era uma morta espiritual que hoje foi ressuscitada. Por quê? Porque ela foi cuidada. Porque ela não foi julgada, porque a gente nunca bateu de frente, nunca falamos: você vai para o inferno se você continuar aí. Não, a gente cuidou
amou e intercedeu. Então, eu não sei por onde andam seus filhos, por onde andam seus pais, seu marido, sua esposa, a pessoa que você ama, seus amigos, mas o que eu posso te falar é: cuida, ama, interceda. Pode ser que você não veja com os seus olhos a conversão, mas uma hora ela vai acontecer. Eu tenho 2 amigas de trabalhos diferentes que aconteceu isso. Eu orava, eu falava, tinha uma até que tirava sarro, assim, respeitando, a gente ria juntas, eu e ela, eu levava numa boa as brincadeiras dela, e uma delas me passou, quando eu estava tratando do câncer, uma mensagem: Mari, você tinha que ser a primeira pessoa a saber. Eu me converti. Ela tá morando em Londrina e ela falou: eu me converti. Você falava tanto de Jesus, eu não dava bola, mas eu queria que você fosse a primeira pessoa. Aceitei Jesus essa semana. E a outra que está morando nos Estados Unidos agora, falando de Jesus o tempo inteiro no Facebook dela. Então, às vezes você está cuidando desses mortos, mas você não vai vê-los ressuscitar. Mas a semente foi plantada. Então, creia que a colheita vai vir. Jesus está voltando. Eu sei que existem muitas outras coisas, muitos outros motivos de oração, mas as vidas é o que existe de mais precioso nessa terra. Ainda mais a vida dos nossos amados. Para Deus é tudo igual, mas para a gente é diferente, não é verdade? Então, eu gostaria de deixar isso para vocês esse ano. Vamos fazer aqui, entre mulheres, um comprometimento de oração pelas pessoas que estão mortas espiritualmente no nosso relacionamento, no nosso convívio. Amém? E tenha certeza que você vai ver essa vida ressuscitar, e lá na glória vocês vão estar conversando, vão estar rindo, vão estar se lembrando do tempo que ela não queria ouvir o que você tinha que falar, que ela não queria entender o que você queria explicar. É possível. Amém? Então vamos orar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora nas tuas mãos, no teu altar, todas essas pessoas que nós temos tentado tanto, Senhor, falar do Senhor. Todas essas pessoas que nós apresentamos em oração, fazemos campanha, mas elas não querem dar ouvidos. Pai, o Senhor morreu por cada uma delas. O Senhor ama cada uma delas. Hoje elas estão mortas espiritualmente, mas nós estamos aqui, nos comprometendo a cuidar desses mortos espirituais, para que a ave de rapina não venha acabar com elas, para que os animais selvagens noturnos não venham abocanhá-las de vez, para que Satanás não venha com suas garras e levá-las para o inferno. Nós estamos aqui para amá-las, para cuidá-las, Senhor, e para orar por cada uma delas, e colocamos aqui no seu altar nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que muitas vezes a gente vê pela rua e o coração toca de uma forma diferente, nós nem conhecemos, nem sabemos o nome, mas sabemos que o Senhor conhece. Nós colocamos todas elas nas tuas mãos e profetizamos que elas vão ressuscitar espiritualmente, que elas vão viver a eternidade no céu. Nós nos comprometemos nessa tarde a deixar o céu cheio de gente, Senhor, em nome de Jesus. Jesus está voltando, nós não sabemos quando, como, que horas, de que maneira, mas nós sabemos que vai voltar e nós queremos subir com elas, Pai. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, usa-nos a nós, limpa nosso coração de todo preconceito, limpa nosso coração, Senhor, de toda religiosidade, limpa nosso coração de tudo que não vem do Senhor e preenche o nosso coração com o seu amor, Pai, o seu amor que nos salvou, o seu amor que derramou teu sangue precioso lá na cruz, o seu amor, Pai, que cobre uma imensidão de pecados, Pai. Nos enche com esse amor, para que essas pessoas possam ver na nossa vida o evangelho que nós lemos. Senhor, tantas vidas nunca vão ler a Bíblia, mas através das nossas vidas, elas podem conhecer a palavra de Deus. Estamos aqui, usa-nos a nós, em nome de Jesus. Amém.